Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, nós hoje vamos ter o nosso culto online. Por causa da intensidade das chuvas, muitas localidades aqui encheu d'água e a gente, para preservar alguns irmãos, a gente não vai fazer o nosso culto presencial hoje. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, e vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. É um texto um pouco longo, mas nós vamos ler para compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Apocalipse 3, de 7 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração essa palavra de vida eterna, que nem um tio nem uma vírgula se percam daquilo que for ministrado, que o Teu Espírito, Senhor, leve essa palavra até os corações e que sejamos edificados no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria chamar a igreja a reconhecer tanto os privilégios quanto a responsabilidade de tudo quanto temos recebido da parte de Deus. Nós estamos vivendo um tempo sobre a terra onde há uma falta de reverência, uma falta de temor e tremor diante do Senhor e sua santa palavra, que assombra. Eu tenho andado perplexa com a falta de respeito com o sagrado. E eu queria chamar a atenção dos irmãos amados para tudo que tem acontecido à nossa volta. Nós estamos vivendo dias escatológicos desde a descida do Espírito Santo e desde que o Senhor voltou para o Pai. E nós estamos vivendo dias de cumprimento de todos os sinais contidos na palavra de Deus a respeito da segunda vinda do Cristo. Nós estamos vivendo o último tempo antes da vinda do Cristo. E nós precisamos consertar nossos caminhos e voltarmos para o Senhor de forma responsiva e reverente. Cartas foram escritas da parte do Senhor, através do apóstolo João, às 7 igrejas da Ásia Menor, com o propósito de exortar, edificar e admoestar. Uma dessas igrejas contempladas foi a igreja que estava em Filadélfia. E o significado dos nomes, tanto das cidades quanto das pessoas, nos escritos bíblicos, é de grande importância para que compreendamos o sentido
do que está sendo ministrado, do que está sendo ensinado. E Filadélfia, por exemplo, significa amor fraternal. Esta igreja fazia jus ao seu nome. Esta igreja recebe da parte do Senhor um elogio, uma promessa tripla e um conselho. Primeiro elogio: o Senhor conhece as obras da igreja e sabe que ela perseverou até o fim, perseverou na fé e guardou a sua palavra. Uma promessa tripla: o Senhor fará que os inimigos reconheçam o valor desta igreja amada do Senhor. O Senhor guardará esta igreja da hora da provação que virá sobre toda a terra, e fará do vencedor coluna no seu santuário, sobre a qual terá escrito o nome do Senhor e o nome da cidade santa. E o conselho: a igreja deve guardar o que tem, pois ele vem sem demora, para que ninguém tome a sua coroa, que é o seu galardão. E aí a gente para fazer algumas considerações a respeito de tudo que nós estamos vendo. Hoje eu recebi de uma amada um áudio de um determinado pastor falando determinadas coisas supostamente reveladas a ele pelo Senhor. Aquilo incomodou, aquilo foi, como se costuma dizer, bateu na trave. Eu não senti paz no coração com as palavras trazidas por aquele pastor, sobretudo porque elas estavam recheadas de terrorismo espiritual. O Senhor virá, é fato. O Senhor vem, e que estejamos todos em preparação vigilante continuamente. Agora, daí a você fazer de algumas celebridades humanas instrumentos de Deus para isso ou para aquilo, espera um pouquinho. Vamos deixar as coisas como estão e pedir ao Senhor que traga obras à luz. Que essas obras sejam irrefutavelmente trazidas à luz, sobretudo daqueles que zombam do Senhor, brincam com as coisas de Deus. De Deus não se zomba, meus amados. Cuidado. E, em primeiro lugar, não gostaria de me ater aos aspectos históricos da questão tratada, mas chamar a atenção de vocês para o que fora dito pelo Senhor à pequena igreja de Filadélfia. O que foi dito àquela igreja serve para todos os cristãos fiéis de todas as épocas. Diz o Senhor: conheço as suas obras. Não nos iludamos, meus amados. O Senhor é aquele que sonda mentes e corações, e tanto pessoalmente quanto como igreja. Isto pode ser uma bênção ou uma grande encrenca, ou nos colocar numa grande encrenca. Exterioridades não impressionam o Senhor. Temos repetido isto muitas vezes. Ele afirma também, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha que coisa interessante. E eu repito, tem faltado temor e santo tremor na presença de Deus. Brinca-se de cristianismo de uma forma assustadora nos dias de hoje, sobretudo como meios de se angariar, de se arrebanhar pessoas. Em segundo lugar, há uma porta aberta diante de nós, tanto de privilégios quanto de responsabilidades. Não podemos negligenciá-lo. O Senhor deseja que a atravessemos para evangelismo, testemunho e socorro. A pergunta é: temos atravessado com temor e tremor esta porta? Ou temos usado o fato de sermos cristãos professos para conseguir determinadas bênçãos, que eu nem chamaria de bênção, mas determinados benefícios, sobretudo
financeiros. Pensemos sobre isso. Muitas vezes a única Bíblia que os que estão à nossa volta terão oportunidade de ver é o nosso próprio testemunho. Então eu queria dizer a você, primeiro, na sua casa, na sua família, no meio da sua família, esse lugar é o primeiro campo missionário que você tem. Segundo, seu local de trabalho, sua vizinhança, no meio dos seus amigos. Como você tem passado a postura de um cristão professo nesses lugares? Pergunte-se isso e espere a resposta sincera do seu coração diante de Deus. É tempo de voltar ao Senhor com temor e santo tremor. Preguemos com palavra, mas sobretudo com a nossa vida. Assim o evangelismo, testemunho, que pressupõe oração e socorro, precisam caminhar juntos. Ouviram? Vou repetir. Evangelismo, testemunho, que pressupõe oração e socorro, precisam caminhar lado a lado, juntos. Em terceiro lugar, a pequena igreja naquela cidade tinha pouca força política e representativa, diferentemente de muita coisa que a gente tem visto nos nossos dias. Contudo, aquela pequena igreja recebeu da parte do Senhor um elogio, uma tríplice promessa e uma exortação. Não há aqui nenhuma reprimenda. São muitos os privilégios que temos como escolhidos de Deus sobre a terra. Privilégios demandam responsabilidades. Não dá para dissociá-los. Precisamos atentar para isto em nome de Jesus Cristo. Ouçamos a voz do Espírito. Aqueles que têm ouvidos, ouçam aquilo que o Espírito diz às igrejas. Assim como fora dito por meio do apóstolo João, o Senhor falou através dele. Em quarto lugar, as igrejas da Ásia Menor tanto eram igrejas locais quanto figuras representativas da história da igreja em todas as épocas. Podemos ver traços de cada uma delas dentro das igrejas locais da atualidade, através dos seus membros e lideranças. Pensemos sobre isto em nome de Jesus Cristo. Em quinto lugar, aqui o Senhor faz uma tríplice promessa e aconselha como Pai amoroso. Estejamos atentos para continuar em fidelidade. Não perdemos a salvação, mas podemos perder o galardão. Jesus está vindo, e eu quero repetir tantas vezes quantas sejam necessárias. Precisamos alinhar as nossas vidas segundo o prumo de Deus. Todos nós estamos em obras, todos nós estamos sendo treinados para aquele dia glorioso. Então que nós possamos buscar na presença do Senhor essa direção vinda dos céus, que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. O Senhor, eu repito, Ele não se impressiona com as nossas performances religiosas, Ele não se impressiona com o exterior, com a nossa aparência, com as nossas roupas. Ele sonda mentes e corações. Mais ainda, Ele prescruta, Ele faz uma varredura no nosso coração. Ele conhece a palavra antes que ela chegue à nossa boca. Você faça ideia as intenções ocultas no interior das nossas almas, no interior do nosso inconsciente. O inconsciente do homem é um lugar que ninguém vai, mas o Senhor vai. Ele sabe exatamente aquilo que está lá dentro, apodrecido, que precisa ser tratado, que precisa ser tirado, que precisa vir à tona. Que o nome do Senhor, Ele seja poderosamente glorificado nas nossas vidas. Falei isso essa semana, eu tenho andado abatida com tudo que eu tenho visto e ouvido do ponto de vista eclesiástico no nosso tempo. Misericórdia, Jesus.
Que o Senhor, Ele desperte a sua igreja, como diz a letra do velho hino. Desperta a igreja, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra nesse lugar, aviva a tua obra em todas as igrejas locais. E que o Senhor, Ele derrame um grande avivamento no meio do seu povo, em nome de Jesus Cristo. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, o Senhor conhece as nossas obras. Isto pode significar, repito, uma grande bênção ou uma grande encrenca. Ninguém se esconde de Deus. Não há um só lugar onde podemos nos esquecer do Senhor. Se nós subirmos a montanha mais alta, lá Ele está. Se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, lá Ele está. Então o Senhor não está só dentro das quatro paredes da igreja visível, negativo. Ele está dentro da sua casa. Ele percebe a forma de tratamento entre cônjuges, entre filhos e pais, completamente contrárias àquilo que a igreja tem trazido, a palavra de Deus tem trazido. O Senhor sabe quando você faz aquele negócio escuso para ganhar um dinheiro extra fora do prumo de Deus, e você ainda tem a capacidade de dizer, eu vou dar o dízimo. Muito bem. A igreja local pode até receber, mas muitos não têm sido abençoados, porque aquele dízimo, aquela contribuição vem de uma falcatrua, vem de uma defraudação, vem de algo ilícito. Cuidado, de Deus não se zomba. O Senhor conhece quando você faz tramas malignas, as ocultas, para prejudicar alguém. O Senhor conhece. E nada ficará oculto. O Senhor trará todas as obras à luz, irrefutavelmente. Em segundo lugar, cuidemos para não perder o nosso galardão. Salvação genuína não se perde, mas muitos perderão o galardão, perderão o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por último, o Senhor honra seus fiéis. E por último, que estejamos sensíveis ao que o Espírito diz à igreja e a cada cristão em particular. Que a graça do Senhor, ela nos assista, a graça afirmadora, fortalecedora, sustentadora de Deus, nesses dias maus que vivemos sobre a terra. Nunca foi tão necessário falar de Jesus com a nossa própria vida. Estamos todos sendo chamados a isso. Quanta mentira no meio do povo de Deus, quantas coisas escusas nós temos visto. E eu queria chamar a sua atenção mais uma vez: de Deus não se zomba. Que vocês tenham todos uma semana cheia de graça, que essa palavra desça da mente para o coração e atinja o alvo para o qual foi designada, e o nome do Senhor em todas as coisas seja glorificado em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.